nós vivemos um dia atrás do outro e quando olhamos para trás não percebemos quão rápido este tempo passou. E muitas vezes, nesse nosso dia a dia assim, tão corrido, nós esquecemos de obedecer ao Senhor. Esquecemos de aplicar a sua palavra nas nossas vidas. Palavra que está nos nossos corações. Mas quantas vezes deixamos de aplicá-la nas nossas vidas? E deixar de aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas significa não frutificar. Ou até o contrário, produzir fruto ou frutos, mas não frutos bons. Não aqueles frutos os quais nós deveríamos produzir. Porque não produzir frutos, de alguma forma, nos faz produzir algum outro tipo de fruto, mas não aquele que agrada a Deus. Por isso, não perca tempo. Por isso, nós devemos viver para o nosso Deus hoje, nos aplicar a sua palavra, a sua vontade hoje, fazer o nosso melhor hoje. E ultimamente nós temos falado sobre isto. Vivemos um tempo um pouco diferente já há quase 2 anos, este tempo de pandemia. De uma certa forma, o Senhor nos coloca dentro de casa para convivermos como família. Já pensou nisso? De repente não tínhamos tempo para a nossa família e aqui estamos nós e esperamos em Deus este tempo de pandemia esteja passando. Temos visto aí sinais disso, apesar das ameaças de novos casos, mas não podemos nos esquecer que tivemos tempo para aprender algumas coisas e estas coisas que aprendemos neste tempo não podemos deixá-las de lado. O convívio com nossos familiares, o maior tempo dedicado a eles, a reorganização de nossas atividades para vivermos como o Senhor quer que nós vivamos, tanto em termos de família, como também em termos dos nossos relacionamentos. Vendo tantas pessoas sucumbirem ao coronavírus, deveria nos fazer pensar na importância que é a vida, o tempo que nós temos aqui, o relacionamento com nossos amigos e familiares, porque muitos deles partiram e estão partindo. Por isso o nosso assunto não perca tempo. Vivemos o dia a dia e a palavra de Deus nos alerta para que a vivamos. Este não perca tempo está relacionado ao que nós semeamos, ao que nós colhemos, à quantidade semeada, porque dependendo da quantidade que semeamos, é algo bem diretamente proporcional que iremos colher. Nosso texto, segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios.
a igreja que estava em Corinto, capítulo 9, verso 6. O verso no qual nós vamos meditar é apenas este, o verso 6. Mas nós vamos a alguns outros versos da palavra de Deus para desenvolvermos este assunto. E o apóstolo Paulo diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Quando o apóstolo Paulo escreve, lembrem-se, o que nós podemos entender é que ele não está aqui transmitindo um ensino, e sim algo que eles já sabem, algo que eles já conhecem, que nos leva a crer que o que Paulo diz aqui, muito provavelmente, era um provérbio, uma citação popular, embora não esteja lá no livro dos Provérbios esta citação do apóstolo Paulo, mas era algo que estava no conhecimento do povo. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. É bem lógico isto que está aqui escrito e que o apóstolo Paulo faz os coríntios se lembrarem. Mas esta citação do apóstolo Paulo, ela está no contexto dos capítulos 8 e 9 de sua carta aos Coríntios, e nestes dois capítulos, 8 e 9, o apóstolo aborda a contribuição em favor dos crentes necessitados da Judéia. É nesse contexto que ele cita este verso 6, significando que quem contribui conforme determinou em seu coração, com alegria e não com pesar ou obrigação, vai transbordar em toda boa obra. Este é o ensino. Transbordar em toda boa obra. O verso, então, está nesse contexto, um contexto de contribuição, um contexto de cooperação entre as igrejas, um contexto onde os coríntios deveriam ajudar os crentes necessitados de lá, da Judéia, como outras igrejas de outros locais, os macedônios, estavam fazendo e fizeram. Então, este é o contexto. Mas nós vamos aplicar o verso à nossa vida cristã como um todo, porque a ideia abrange tudo. Quando o apóstolo Paulo termina falando que a contribuição com alegria e não com pesar ou obrigação transborda em toda boa obra, de uma certa forma ele já está se referindo a este contexto mais amplo, a este aplicar mais amplo nas nossas vidas da vontade de Deus para cada um de nós. O próprio apóstolo Paulo, ele já na sua época se preocupava com essa questão de dinheiro, de finanças, o fato de pessoas levantarem palavras contra a igreja, achando de repente que eles estavam explorando o povo. Então, o apóstolo Paulo se preocupava com isto, coloca bastante esta preocupação nesses dois capítulos, 8 e 9, e é um exemplo também para os nossos dias,
para aqueles que aproveitam o que está na palavra de Deus e distorcem um pouco esta palavra, ou muito, para atender a seus próprios interesses, às suas necessidades, mas não aquelas aprovadas pelo Senhor. Lá em 2 Coríntios 8, no verso 21, nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo: pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Há muitas coisas corretas aos olhos do Senhor, mas não entendidas pelas pessoas. O apóstolo Paulo não queria que o mundo entendesse de forma errada aquilo que estava sendo feito. Então ele se preocupava em fazer tudo da forma mais correta. Sua consciência estava tranquila, ele desenvolvia o trabalho no reino de Deus. E esta questão da cooperação entre as igrejas, uma atendendo à necessidade da outra, era algo bem do ensino do reino de Deus, relacionado ao amor, ao cuidado que nós devemos ter uns para com os outros. Mas o apóstolo, ele deixa bem claro aqui que ele tinha cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas em relação também ao que as pessoas pensariam. Nada, portanto, aqui de deixar parecer que eles estavam explorando alguém, e ele toma o devido cuidado nestes 2 capítulos. Ele escreve de uma forma bem definida aqui as suas instruções e as pessoas que ele escolhe. Tito, seu companheiro ali de ministério, e um outro bem conhecido da igreja, mas que ele não menciona aqui nominalmente nesta carta. O fato é que ele se preocupava com isto e nos leva nos nossos dias a pensar em algumas coisas, até mesmo ditas pelas pessoas do mundo, e que nós precisamos ter um pouco de cuidado. Por exemplo, já ouviram alguém falar rouba, mas faz? Nesse caso, talvez aí a inversão, embora algumas pessoas aprovem esta frase, porque pelo menos algo está sendo feito, vamos pensar um pouquinho do ponto de vista de Deus. Existe, portanto, as duas coisas. Há coisas aprovadas por Deus e que são corretas, e que o mundo, por falta de entendimento, ou se não tiver a devida transparência, vai pensar que é algo incorreto da parte da igreja. Mas há também o outro lado. Há pessoas que acolhem coisas erradas, vendo um ou outro ponto bom, mas que, da parte de Deus, que é santo em tudo, que é justo em tudo, da parte de Deus, isto não é correto. Mas, como nós falamos, o nosso assunto aqui, ele vai ser abrangente em termos da nossa vida cristã, do modo como nós vivemos, o tipo de fruto que nós produzimos, ou a semente que nós semeamos, mas relacionada à nossa vida, e não como está aqui nos capítulos 8 e 9, relacionados aí ao aspecto financeiro. E falando sobre isto, sobre o próprio verso em si, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Eu me lembro de uma senhora japonesa, já bem idosa, e que isso já faz bastante tempo,
ela tinha uma banquinha pequena, feita de caixote, na feira, aquela feirinha ali da Vila Augusta, na Vila Sorocabana, e ela vendia temperos, coentro, cheiro verde, vários tipos de tempero. E quando eu ia fazer feira, eu chegava ali na banquinha dela e eu pedia, me dá um coentro. Ela respondia, me dá dinheiro. Claro, ela estava brincando, mas nessa brincadeira ela estava dizendo que não estava ali para distribuir, para dar nada para ninguém, e sim para vender. Colher é uma troca, receber é uma troca. É uma resposta ao que semeamos. E colher está diretamente ligado ao quanto semeamos. Ela entregava o tempero, o coentro, o cheiro verde, a pimenta, o que fosse, e recebia em troca algo. Ela não simplesmente dava alguma coisa. Isto é algo importante, porque na vida é assim. Se você quer colher, você precisa semear. E semear está ligado àquilo que nós vamos receber. Você conhece alguém preguiçoso? Não fala o nome alto, para não ficar chato. O preguiçoso perde tempo, desperdiça tempo. O que ele está semeando? Preguiça. Nada além disso. No final de sua vida, ou ele vai viver de favor, por piedade de alguém, ou passará necessidade. O livro de Provérbios na Bíblia fala um pouco, fala em alguns textos sobre o preguiçoso. Em Provérbios 6, versos 6 a 11, por exemplo, nós lemos: observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Parar um pouquinho aqui. Há pessoas que, para trabalhar, precisa disso, de chefe, de supervisor, de alguém que esteja ali pegando no pé. A formiga sequer tem esse tipo de gente no pé dela. Verso 8. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Esta é uma tremenda advertência aos preguiçosos. Se eles olharem para a natureza, eles vão ver as formigas trabalhando, vão ver as abelhas trabalhando para ter o seu alimento. E enquanto trabalham, elas, inclusive, semeiam,
elas espalham sementes nos campos por onde elas vão, porque ao pousar numa flor, elas levam aquelas sementinhas para outros locais, para outras plantações. O preguiçoso não semeia. O preguiçoso não vai colher pouco, ele não vai, na verdade, colher nada. Nós aprendemos, então, em 2 Coríntios 9:6, algumas lições importantes que vão além apenas do semear pouco ou muito. O preguiçoso, por exemplo, não semeia, e quem não semeia, não colhe. Nossa vida espiritual, como anda em termos de semeadura? Somos preguiçosos, porque, como dissemos, o assunto ele é mais amplo, ele não apenas está ligado a questões financeiras, como a nossa vida normal, o nosso cotidiano, e também a nossa vida espiritual. Existe uma ilustração que vai nessa direção do não semear e não colher. Um homem do campo colocou seu sítio à venda e, quando ele fez isso, logo apareceram os interessados. Um deles, depois dos cumprimentos normais, padrões, perguntou a este homem do campo, a este vendedor do sítio: como é a terra? Como é essa região? As terras daqui são boas? Essa terra dá milho, feijão? Dá não, senhor. E mandioca? Dá não, senhor. Nem mandioca? Nem mandioca. Dá não, senhor. O interessado conhecia um pouco do assunto. Olhou a terra ao seu redor e pareceu-lhe terra boa. Coçou a cabeça como que para lhe ajudar a entender o caso. O homem está vendendo uma terra e péssimo vendedor. A terra não dá nada. Aí lhe veio à cabeça mais uma pergunta. E se plantar? Ah, moço, daí é uma maravilha. Dá de tudo, dá batata, dá milho, dá feijão, dá até mandioca. É bem um caso parecido com aquele que eu vivi lá na feira daquela senhora japonesa. Mas este caso aqui é apenas para nós lembrarmos que a terra por si não vai produzir o que nós queremos. O que você quer produzir em termos espirituais? O que você quer, de repente, receber de Deus em termos de bênçãos espirituais? Até mesmo materiais. Nós tocamos aqui no assunto do preguiçoso e é muito fácil pular para o lado espiritual de nossas vidas, mas até mesmo nas questões materiais, no nosso cotidiano, nós temos lições para tirar. Você só vai colher se plantar. Você vai colher o que plantar, isso também é muito importante. Estamos plantando.
o que estamos semeando, que tipo de sementes estamos espalhando. Tudo isto tem a ver com o nosso assunto. Não podemos perder tempo. O tempo passa e passa muito rápido. Quando nós olhamos para trás, examinamos a nossa vida, já vemos colheitas, já vemos frutos. Ao olharmos para o futuro, já temos o que esperar. Como Deus vai nos receber na eternidade a partir da forma como vivemos e produzimos aqui, neste mundo. Temos, portanto, essas lições a tirar. Para colher alguma coisa é necessário semear. Você cobra de Deus alguma colheita que você fez até hoje. E semear também não é algo simplesmente relaxado a fazer. Primeiro temos de escolher a semente, que tipo de fruto queremos colher. A semente vai depender do fruto que queremos colher. Então temos de escolher a semente. Temos de preparar o terreno onde esta semente será lançada, não é fazendo de qualquer jeito. E temos de cuidar depois dessa semente, do plantio. Eu recebi da empresa onde trabalho, todos os funcionários receberam, assim, num vasinho pequeno, um belo girassol, a flor já aberta, bonita. Eu e a Raquel ficamos todos contentes e com um cuidado desse girassol. E aí, nós, neste feriado prolongado, nós fomos passar um tempo lá, no litoral, para respirar ares diferentes. Aqui fez o maior calor, lá fez frio, chuva, mas foi muito bom para respirarmos um ar diferente. Quando voltamos, a flor, nem pétalas, nem folha tinha mais, só aquele miolo seco. Agora, vamos pesquisar como é que se cuida de um girassol. Tem que cortar aquela flor que ali ficou, tem que tomar cuidado em relação à água que se coloca e o sol que ele precisa tomar. Para colher alguma coisa, é necessário semear, escolher a semente, preparar o terreno e cuidar daquilo que você pretende ter no futuro como fruto. É necessário cuidar da árvore. Então, para colher alguma coisa, precisamos semear. Essa é a primeira lição. Agora, a segunda lição. Eu vou colher o que eu mesmo semeei. Eu não vou colher o que não plantei. Por isso eu preciso escolher a semente, que é o número 1. Vou colher o que semeei. Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo diz ali: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Se você plantar lá, jogar na terra uma semente de laranjeira, não espere colher maçãs. A menos que alguém tenha te enganado, você vai colher o que plantou. Não espere colher o que você não plantou. Na sua vida, você colhe compreensão se é isso que você semeia. Você colhe
paz, mansidão, tranquilidade, amor, se você semeia isso. E no aspecto bem espiritual aqui de Gálatas 6, verso 7, o apóstolo Paulo vai falar de questão, sim, bem espiritual. E ele diz no verso seguinte, no verso 8, ele diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Ele está falando de pecado, de viver para os prazeres dessa vida de forma irresponsável, fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, o Espírito Santo, colherá a vida eterna. Claro, aqui relacionada às pessoas que recebem a Jesus e por crerem em Jesus, tem o Espírito Santo de Deus como garantia, como selo de que pertencem a Ele. Mas e o nosso viver a partir daí? Eu vou colher o que semeei. Sabemos, a palavra de Deus fala, a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita ira. De acordo com a forma que eu lido com as pessoas, eu vou ter a resposta delas. Sou indiferente, vou receber indiferença. Sou atencioso, solícito. É assim que as pessoas vão ser em relação a mim. Lição 2. E esta lição 2, ligada à lição 3, tem a ver com a quantidade, a abundância em que vou receber isto. Eu vou ter abundância se semear com fartura, se espalhar simpatia em abundância, amor em abundância, compreensão em abundância, tolerância em abundância, mansidão em abundância. É isso que vou receber e também em abundância. E este item 3, um item bem aplicado ao verso 6, aqui, o verso que estamos colocando como base para a nossa meditação. Então não podemos perder tempo. Não podemos deixar para mudar o nosso jeito de ser amanhã. Precisamos tomar providências hoje. Antes de tudo, porque nossa vida ela tem de ser dedicada ao Senhor e não podemos perder tempo também nesse sentido. Depois, porque à medida em que nós nos dedicamos de forma total ao Senhor, isto vai se refletir nos nossos relacionamentos. Mas existe mais uma coisa ainda a pensarmos. Quem supre a semente? A semente não vem de nós mesmos, nós plantamos esta semente. Pensando, por exemplo, no amor, o amor vem de Deus. É Ele que supre esta semente. Estamos usando a semente do amor que Deus nos deu para plantá-lo e colher amor. Colher pessoas que se rendam aos pés de Jesus, impactadas pelo amor dele em nosso favor, nós vamos refletir o amor de Jesus às pessoas. Estamos fazendo isso um pouquinho. Estamos fazendo isto em abundância na nossa vida. É isto que nós estamos semeando. Estamos preocupados com as pessoas. Segundo aos Coríntios 9, parte aqui do contexto do verso 6 que estamos pensando, verso 10,
Diz assim: aquele que supre a semente, Deus. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come. Olha aqui, bem material, né? Bem físico. Mas aquele que semeia esta parte tão física, tão natural, o que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Percebamos como o apóstolo Paulo aqui, ele trata bastante dessa questão espiritual também das nossas vidas e não podemos perder tempo. Há pessoas indo para o inferno. Olha, não podemos colher pouco. Então não podemos semear pouco, mas ainda fica a pergunta: será que estamos semeando pouco que seja? Examine sua vida. Quantas pessoas, olhe para trás, quantas pessoas, quantos frutos você já colheu para Jesus? Estou falando de vida eterna, de almas que precisam de Jesus. Mas há outras coisas que nós podemos fazer. Quantas vezes você já foi pacificador, ou pelo contrário, você jogou areia para que a briga se tornasse mais acirrada? Quantas vezes você já apaziguou os ânimos? Ou quando alguém falou algo contra alguém, você foi lá e é mesmo, e ainda tem mais isso, 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 isso. Por mais que seja verdade, por que não sugerir a oração, a compreensão, o perdão? É Deus quem nos supre com todas essas sementes. Não pense que elas vêm de você. Jesus disse: não há um justo sequer. A semente que vai nos transformar em pessoas que agradam a Deus, ou as sementes, o fruto que será produzido vem do Espírito Santo, vem de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Ele suprirá e multiplicará a semente, fará crescer os frutos da sua justiça, a forma como você vive para Deus. Mas precisamos ainda perguntar mais uma coisa antes de terminarmos. Você pertence a Cristo. De repente pode não estar utilizando nenhuma semente e não vai frutificar, ou estar utilizando pouca semente, vai frutificar pouco. Pode usar muita semente e aí vai frutificar em abundância, vai colher bastante. Mas a outra questão ainda é: há outros tipos de sementes. Sementes que não são boas, sementes que não vêm de Deus, mas do inimigo de nossas almas. O inimigo também tem sementes. Joio. Ele espalha para atrapalhar o trigo. Não utilizemos a semente do inimigo para atrapalhar o crescimento daqueles que são edificados no corpo de Cristo. O inimigo é o pai da mentira. Não usemos a semente da mentira, que traz sempre discórdia. E o inimigo é acusador e semeia também discórdia. Além de estarmos preocupados com a semente que vem de Deus, ou as sementes supridas por Deus, também precisamos tomar cuidado para não espalharmos a semente que vem do inimigo.
A Raquel fala que eu falei, e para terminar isso aqui, ele nunca termina. Para terminar, Jesus também falou sobre árvores e frutos. Mateus 7, verso 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Não tem como você usar a semente do inimigo. É contra a palavra de Deus. Se você é árvore boa, porque árvore boa não produz fruto ruim. Que tipo de árvore é você? Porque Jesus, quando fala sobre a árvore boa e árvore ruim, ele está falando dos falsos profetas. Ele está falando daqueles que enganam o povo. Daqueles que lá no final, no acerto de contas, vão chegar para ele e vão falar: ah, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos muitos milagres. E ele vai falar para esses: eu não conheço vocês, afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. Não são árvore boa. Árvore boa não pode dar frutos ruins. Semente de uva não produz espinheiro. Árvore ruim não pode dar frutos bons. Uma mamona venenosa, uma mamoneira venenosa, não pode produzir laranja. E olha, só os frutos revelam uma árvore. Pelos frutos conhecemos as árvores. O que estamos colhendo? O resultado de nossa vida vai mostrar que tipo de árvore somos. E outra, frutos são resultado. Frutos não nascem antes da árvore. Frutos demoram. Você precisa semear a semente. Antes precisa cuidar da terra, depois semear a semente. Cuidar daquela semente. Aí Deus faz germinar, você cuida daquela plantinha. Ela vai se tornar uma árvore e depois de um tempo vai frutificar. A árvore precisa de tempo. Precisamos frutificar, não podemos perder tempo, porque frutificar leva tempo. É isso que nós aprendemos. Quando pensamos em semear, em colher, enquanto semeamos, enquanto colhemos, em que tipo de semente semeamos, para sabermos o que vamos colher, e tudo isto define quem é você, quem sou eu. E as pessoas olham para nós. As pessoas nos observam. E todos nós já ouvimos comentários daqueles que estão no mundo. Para ser como aquele ali, tô fora, não quero ser de igreja, não. Fica aí para nós esta mensagem, a fim de que pensemos e não percamos tempo. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A boa semente, porque nós somos novas criaturas. Não é característica nossa produzir frutos ruins. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.